Olá, eu sou o professor Másio Miguel e hoje vamos falar sobre o processo político em Pernambuco de 2001 até 2015. Para começarmos, vamos falar de Jarbas Vasconcelos, que foi o governador de Pernambuco de 1º de janeiro de 1999 a 31 de março de 2006. Vamos aqui pontuar alguns fatos importantes sobre o seu governo. O primeiro seria os investimentos no complexo portuário de Suape e no Porto Digital. Temos aqui dois temas importantes, tá? Suape e Porto Digital. Um segundo tema seria o governo nos municípios. Terceiro, o projeto Renascer. Quarto, empreendimentos como Refinaria de Abreu e Lima, o Estaleiro Atlântico Sul e o Polo de Poliéster. Temos aqui um quinto ponto muito importante, que seria obras em barragens e adutoras no interior do estado. E temos a duplicação da BR-232 no primeiro governo. Nesse caso, vamos comentar um pouco sobre cada tema desse. O primeiro seria relacionado ao complexo portuário de Suape e o Porto Digital. Pessoal, o Porto de Suape, ele teve o seu projeto a partir da década de 60, ele foi pensado como um porto-indústria. Esse conceito já é utilizado no mundo em países como Colômbia e França, que tem essa ideia de porto-indústria. E claro, a proposta de expandir e tornar Suape um porto de proporções que vai valorizar todo o Nordeste, vem a longa construção. Década de 60, década de 70, o complexo portuário já era desenvolvido. Observe que a finalidade era administrar a implantação do distrito industrial, o desenvolvimento das obras e a exploração das atividades portuárias. Então, é algo fantástico esse conceito de porto-indústria e o seu grande desenvolvimento para Pernambuco. Observe que sua posição geográfica também é privilegiada em relação ao Nordeste. Então, vale dar destaque a isso. O outro campo que nós temos seria o Porto Digital, que é um dos principais parques tecnológicos do Brasil. O Porto Digital, como você pode observar nessa imagem, contempla uma boa parte do Recife Antigo e vai desenvolver diversos projetos. No interior, observe que ela aparece pelo nome de Armazém da Criatividade. Em Caruaru, com a grande proposta de desenvolver moda, confecção como ponto principal para a nossa economia, mas também jogos. O campo de games é muito forte nesse setor. No caso de Petrolina, observe que a agricultura irrigada é um dos pontos principais. Então observe que o Porto Digital ele tem como uma das missões fomentar a economia local. Então, quando você vai estudar o complexo econômico colocado para o estado de Pernambuco, você vai perceber que cada localidade tem uma economia diferente e que eles pensam como a tecnologia pode auxiliar nesse desenvolvimento, tá certo? Pois então, Jarbas Vasconcelos também desenvolveu a ideia de governo nos municípios. Como você pode perceber, ele permitiu às lideranças da sociedade civil dentro de cada das 12 microrregiões em que o estado foi dividido, participar da definição das ações e das obras consideradas estratégicas para o desenvolvimento local. Priorizou especialmente a realização de obras de infraestrutura para o desenvolvimento regional. E aí, claro, você tem que pontuar que seriam essas 12 microrregiões. Olha para o mapa, você pode observar aqui, ó, você tem os pontos colocados para a gente como Mata Seca, Agreste Norte Oriental, Agreste Centro-Oriental, Sertão do Pajeú, Sertão Central, Sertão do Araripe. Abaixo, você pode observar aqui, ó, Grande Recife, Mata Úmida, Agreste Meridional,
Sertão do Ipanema, Sertão do Mochotó e Sertão do São Francisco. Então essa configuração foi para permitir o desenvolvimento dessas micro-regiões e pensar como a sociedade civil pode contribuir com o governo. Então observe que essa ideia de governo nos municípios foi algo bem interessante colocado no governo de Jarbas Vasconcelos. Outro ponto de destaque seria o projeto Renascer, de combate à pobreza rural. Observe que esse projeto ele vai atingir diversas partes de Pernambuco. No caso de pensarmos o Agreste Central, os recursos serão utilizados para a construção de cisternas, barragens, sistemas de abastecimento de água, escola rural e posto de saúde. Então você pode observar que o combate à pobreza rural no Agreste foi levado em consideração a ideia de água, educação e saúde. Aqui nessa imagem você pode ver aí um modo de cisterna que é bastante utilizado no Agreste pernambucano. Outro ponto que nós temos, além de pensar a essa questão, sabemos que ela também priorizava projetos de avicultura, caprinocultura, bovinocultura e confecção. Então observe que o projeto ligado à água, educação e saúde também foi pensado para desenvolvimento da economia local. Então seria aí o projeto Renascer de Jarbas Vasconcelos. Outro ponto importante colocado para ele foi pensando a refinaria de Abreu e Lima, o estaleiro do Hemisfério Sul e o polo de poliéster. Abreu e Lima, observe que a pedra fundamental foi lançada em 2005, iniciou suas operações em 2014 com o primeiro conjunto de unidades. Está localizada em Suape, distante apenas 45 quilômetros do Recife. Outro ponto de destaque seria a partir de 2006, em que a Petrobras Química e a Companhia Integrada Têxtil do Nordeste, chamada aí de Sintene, eles vão desenvolver duas empresas importantes para desenvolver essas economias, tendo como referência Suape. Nesse caso, nasciam a Companhia Petroquímica de Pernambuco, que vai trabalhar com essa ideia do polo de poliéster, e temos a Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco, que seria aí o Sintep, que também tem o objetivo de trazer o desenvolvimento dessa economia. E temos também o Estaleiro Atlântico Sul, que foi inaugurado em 2008, sendo o primeiro empreendimento do polo naval de Suape. Então observe o quanto de economia o Porto de Suape, com essa ideia de porto-indústria, conseguiu desenvolver num período de Jarbas Vasconcelos. Nesse caso, sabemos também que o Jarbas ele contribuiu com as obras em barragens e adutoras. E para isso a gente tem que pensar, de onde veio o dinheiro? Nesse caso, veio da privatização da CELP. Sabemos que o Jarbas Vasconcelos ele concluiu o processo de privatização dessa companhia, que foi iniciada durante o governo de Miguel Arraes. Com base nesse dinheiro, ele conseguiu desenvolver diversas obras. Podemos citar o caso da barragem de Tiúma, comporta em média 8 milhões de metros cúbicos de água e foi construída no primeiro governo de Jarbas. E você sabe também que esse dinheiro ele foi utilizado para a duplicação da BR-232, o que permitiu dar início a essas obras de infraestrutura. E aí você pode observar nessas três imagens o processo de duplicação. Essa imagem do meio que seria Caruaru e suas rotatórias, e aqui um túnel que também vai interligar e fazer essa obra de infraestrutura ser fantástica no governo de Jarbas Vasconcelos. Lembrando, o dinheiro para desenvolver essas obras de infraestrutura veio da privatização da CELP. Nesse caso, podemos aí concluir o Jarbas e agora começamos a pensar o Eduardo Campos, que ele vai governar de 2007
até 2014. E os fatos importantes sobre o governo dele, que você deve saber, primeiro seria as obras estruturadoras, que ele vai dar continuidade a Pernambuco. Um segundo tópico seria o programa Pacto pela Vida. O terceiro programa seria Mãe Coruja Pernambucana. Um quarto programa seria Projeto Todos por Pernambuco. E um quinto projeto seria o programa Chapéu de Palha Mulher. E vamos comentar um pouco sobre cada temática dessa. O primeiro, as obras estruturadoras, podemos perceber que ele faz parceria com o governo federal. Olha aqui, ó, um ponto importante. Perceba, o Jarbas Vasconcelos, ele se aproveitou da privatização da CELP. Já o Eduardo Campos, ele vai se apoiar no governo federal e nessas obras. A Ferrovia Transnordestina, a Refinaria de Abreu e Lima, que ele vai dar continuidade junto à Petrobras, e a fábrica de hemoderivados Hemobras e, claro, a recuperação da BR-101. Então perceba, o Jarbas Vasconcelos ele se concentra na BR-232 e o legado de Eduardo Campos se concentra na BR-101. Então, nessas duas imagens, você pode aí lembrar e conhecer um pouco mais dessas obras. Outro ponto importante de Eduardo Campos seria o programa Pacto pela Vida. Esse projeto ele tem como ponto central a redução dos crimes violentos letais e intencionais. Desde 2007, com coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão e participação ativa de várias secretarias. Observe que o Pacto pela Vida ela vai trabalhar com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa e vai fazer com que todas essas organizações secretarias possa ter um fórum participativo de monitoramento e, claro, dados de produção policial. E isso vai fazer com que eles possam identificar os gargalos, as discussões e onde a segurança pública vai atuar com mais intensidade. Esse projeto de segurança, Pacto pela Vida, ele não é exclusivo de Eduardo Campos. É um projeto que já foi utilizado em Nova York, foi utilizado em Bogotá e, claro, o Recife entra como uma das propostas de implantar esse modelo de segurança. Aqui, nesse gráfico, você pode ver que em Nova York, quando ele foi implantado, numa base de 4 anos, você observa que ocorre uma queda na criminalidade. No caso de Bogotá, também você observa essa queda na criminalidade. E no Recife, deu muito certo esse projeto. Num prazo de 4 anos, você tem aí uma margem de 34% de queda na taxa de criminalidade. Então, algo fantástico e um sucesso do programa Pacto pela Vida no início. E aí perceba a influência externa e a busca desses projetos fora do país para ser implantado no nosso estado. Outro ponto importante colocado por Eduardo Campos foi o programa Mãe Coruja Pernambucana. É um programa que vai ter como referência a materno-infantil, sendo reconhecido e premiado pela ONU e pela Organização dos Estados Americanos. Claro, e aí você vai perceber que esse projeto de gestão de política pública pensando o grupo infantil. Observe que esse projeto ele oferece apoio às mães pernambucanas antes e depois do nascimento de seus filhos, tendo como objetivo prestar atenção integral às gestantes usuárias do SUS e aos seus bebês, garantindo a eles um desenvolvimento saudável e harmonioso durante os primeiros anos de vida. Uma parceria entre o governo estadual, as prefeituras municipais e a sociedade. De modo resumido, podemos dizer então que o programa Mãe Coruja Pernambucana atua nesses segmentos. Veja, no campo da saúde, você pode observar aqui, ó,
contribuir para a redução da morbimortalidade infantil e materna. Galera, preste atenção nesse conceito aqui, tá? Então, esse ponto aí de morbimortalidade vai ser bem interessante no combate a esses primeiros anos de vida e ao cuidado da gestante. Em relação à criança, observe aqui a ideia de promover ações de desenvolvimento infantil. Pensando a mulher, seria um projeto de fomento à cidadania através do empoderamento da mulher, das famílias e da sociedade. E, claro, uma rede materna de induzir a melhoria da rede de gestante, a questão dos programas, de fazer exames e assim por diante. Beleza? E outro programa muito importante colocado por Eduardo Campos seria o projeto Todos por Pernambuco, que nada mais é do que seminários regionais em que vai abrir um canal de participação popular e diálogo entre os cidadãos e o governo. A ideia é promover, através de seminários, consultas à população sobre temas prioritários do governo. Então, o programa Todos por Pernambuco, você encontra sites que você pode ir lá, dar a sua opinião, dizer uma sugestão ao governo e eles vão abrir o debate sobre essas temáticas. Então, é algo que traz a população para perto do governo. E temos aqui também o programa Chapéu de Palha Mulher. Observe que ele promove o fortalecimento sociopolítico e o empoderamento da mulher, constantes do projeto de formação de rede de agentes de política pública para as mulheres rurais, gerando oportunidades de participação ativa, contínua e democrática para as mulheres da zona canavieira, da fruticultura irrigada e da pesca artesanal, fortalecendo a autonomia produtiva e econômica das mulheres do campo e das águas. Pessoal, você deve lembrar que o projeto Chapéu de Palha, ele não é novo. Vamos observar aqui um pouco da história dele, tá? Perceba, o programa Chapéu de Palha, ele foi criado em 1988 por Miguel Arraes. O objetivo inicial do projeto Chapéu de Palha era dar emprego ao trabalhador rural num período de entre-safras, pensando sobretudo a zona canavieira. Então imagina, o cara tá lá, cortou a cana, acabou, tá sem emprego. O que acontece? O governo vai gerar emprego através de obras públicas para esse grupo entre safra. Quando dá 2007, esse programa ele é reeditado e torna-se lei no governo de Eduardo Campos. O que é que muda a partir dessa reedição? Ora, primeira coisa que vai acontecer, o Eduardo Campos ele não vai gerar emprego num período de entre-safra. Ele vai dar um cartão com uma certa quantia de dinheiro semelhante ao Bolsa Família. Então, observe, Miguel Arraes gerava emprego. O Eduardo Campos, no primeiro ponto, ele vai colocar a ideia de transferência de renda, tá certo? Um segundo ponto que a gente deve observar desse projeto é que ele vai pensar a educação. Observe que o projeto Chapéu de Palha, ele não é apenas transferência de renda, ele entra também como o fator de trazer educação para as pessoas do campo. E aí, claro, o projeto ele foi crescendo. Em 2007 foi dado aí o Chapéu de Palha Mulher. Em 2009, os trabalhadores rurais da fruticultura irrigada no sertão, sobretudo no Vale de São Francisco, é contemplado por esse projeto. No caso, vão receber um auxílio econômico a partir do período de entre-safra. Em 2012, foi incluído pescadores artesanais, abrangendo 57 municípios do estado de Pernambuco. E aí, claro, todo esse fomento, observe que o Chapéu de Palha ele abrange 3 pontos de trabalhadores: o da cana, o da fruticultura irrigada e da pesca artesanal.
Esse então seria os destaques colocados para a gente sobre esse programa, tá certo? Espero que tenham entendido. Abraço a todos!